Amém. Olá, meu nome é Edneia Ferreira, sou estudante do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os ciclos biogeoquímicos. Ciclo hidrológico, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do fósforo. Estes processos ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio. Eles possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos. Eles garantem que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. O que é ciclos biogeoquímicos? São processos que garantem que os elementos circulem pelo meio abiótico e pelo meio biótico, promovendo seu reaproveitamento. Elementos químicos são um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, com a mesma quantidade de prótons em seu núcleo. Os ciclos biogeoquímicos garantem que um elemento fique sempre disponível. Qual é a importância do ciclo bioquímico? São fundamentais para garantir a disponibilidade dos elementos químicos da natureza. Eles garantem que haja interação dos elementos químicos com os seres vivos e possibilitam a realização dos processos biológicos para os quais são fundamentais. Ciclo hidrológico. O ciclo da água envolve processos como evaporação, condensação, precipitação e infiltração. Envolve processos como evaporação, condensação e precipitação e a infiltração. Quando a água cai sobre o meio ambiente terrestre, ela infiltra-se no solo, indo parar nos lençóis freáticos. Os seres vivos interagem ou absorvem a água no ambiente e utilizam-na em diversas reações que ocorrem em seus organismos. A água é um dos elementos essenciais para a vida no planeta. Ela está presente na natureza em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Em seu ciclo, ela passa da fase líquida presente em rios e mares para o estado de vapor, por meio da evaporação. Evaporação. Quando recebe calor do Sol, a água existente na Terra passa pelo processo de evaporação, mudando do estado líquido para o gasoso. Condensação. Quando sobe, levado por correntes de ar, o vapor esfria e condensa. O vapor da água se transforma em líquido, de novo, formando as nuvens, que nada mais são do que conjuntos de partículas bem pequenos de água, em estado líquido ou solo. Abre parênteses, gelo, fecha parênteses. Precipitação. Chega uma hora em que as gotículas de água vão se juntando, transformando-se em gotas cada vez maiores. As nuvens ficam muito carregadas, em razão da força da gravidade. As gotas caem em forma de chuva. Qual a importância da água? Ela tem um papel fundamental, não só para matar a sede, mas principalmente para produzir os alimentos e outros confortos da humanidade. A falta de água atinge todos os setores da economia e é capaz de gerar impactos significativos no PIB de um país. Distribuição de água no planeta. Salgada, sendo 97,24%. Água doce, sendo 2,76%. Ciclo da água. É o nome que se dá à movimentação constante da água na Terra e na atmosfera. Relação do ciclo da água com os outros ciclos. Este ciclo da água direciona os outros ciclos. Ciclo do carbono. É um ciclo bioquímico no qual o elemento carbono sai do meio ambiente para os organismos vivos, retornando em seguida ao meio ambiente. A assimilação do carbono pelos seres vivos e sua devolução à atmosfera, completando o seu ciclo, estão intimamente ligados ao fluxo de energia. O ciclo do carbono é um ciclo biogeoquímico.
no qual o elemento carbono sai do meio ambiente para os organismos vivos, retornando em seguida ao meio ambiente. O ciclo envolve os processos de fotossíntese, no qual o CO2 é assimilado e o O2 é liberado, e a respiração, na qual o CO2 é liberado e o O2 é consumido. Importância do carbono para os seres vivos. Elemento essencial para os seres vivos, uma vez que faz parte da estrutura da molécula, de moléculas orgânicas. O gás carbônico é utilizado para alguns organismos realizarem a fotossíntese. O gás carbônico é um gás do efeito estufa. O efeito estufa é fundamental para o desenvolvimento da vida no planeta. Importância do carbono como fonte de energia. O carbono possui várias utilizações, que vão desde usinas de produção de energia até a fabricação de joias, na forma de combustíveis fósseis. O carbono é utilizado para abastecer máquinas e indústrias e usinas, além de abastecer os meios de transporte. Impactos antrópicos no ciclo de carbono. Elevação do nível do mar, alteração na disponibilidade de recursos hídricos, perda de biodiversidade, impactos na saúde humana, entre outros. Ciclo do nitrogênio. É um ciclo biogeoquímico que garante que esse elemento circule pelos seres vivos e pelo ambiente. O nitrogênio é o principal componente do ar, correspondente a cerca de 78% da sua composição. Nitrogênio na atmosfera. Elemento químico predominante no ar atmosférico. Ele é encontrado em forma de gás na atmosfera, representando cerca de 78,8% do volume do ar. Os demais componentes são gás oxigênio, 21%, gás carbônico, 0,03%, gases nobres, 0,93%, vapor de água e fuligem. Nitrogênio nos seres vivos. Participa da composição de moléculas orgânicas, como aminoácidos, que compõem as proteínas, e os ácidos nucleicos. Todos esses micro-organismos transformam o nitrogênio disponível na atmosfera em amônia. Relação entre bactérias e fixação de nitrogênio. Boa parte do nitrogênio fixado em ambientes terrestres provém da interação simbiótica entre bactérias e plantas. Fornecem açúcares às bactérias. Tais moléculas possuem a energia necessária para a fixação do nitrogênio. Por sua vez, as bactérias simbióticas fornecem à planta o nitrogênio recém-fixado. Impactos antrópicos no ciclo do nitrogênio. Ele se perde no ar, na água e no solo, causando problemas ambientais e de saúde humana em cascata. Ciclo marinho do nitrogênio. É um processo para formar uma colônia de bactérias benéficas suficientes, que serão responsáveis para controlar e reduzir as substâncias tóxicas da água, que são letais aos peixes do aquário. Ciclo do fósforo. Tem início quando as rochas sofrem intemperismo e liberam o íon fosfato no solo. Esse composto pode ser carregado até os rios, oceanos e lagos, ou incorporando por seres vivos. Ocorrência do fósforo na natureza. Não é encontrado nativo na natureza, porém forma parte de numerosos minerais. Importância do fósforo para os seres vivos. É a formação da estrutura óssea, na construção e manutenção do esqueleto animal, dando suporte aos órgãos e músculos. Relação entre o fósforo e a eutrofização. O fósforo é frequentemente o nutriente limite ou o nutriente que é mais escasso, e assim limita o crescimento em ecossistemas aquáticos. Quando o nitrogênio e o fósforo de fertilizantes são carregados por enxurradas para lagos e oceanos, eles causam a eutrofização, o supercrescimento de algas. A eutrofização ocorre de modo progressivo nas águas, devido ao excesso de uso de fertilizantes,
crescimento, urbanização sem tratamento dos esgotos e atividades que depositem fósforo, nitrogênio e matéria orgânica nas águas. A eutrofização é definida pelo excesso de crescimento de espécies vegetais em meio aquático que afetam a qualidade das águas, representando um risco à saúde do ecossistema, além de gerar gastos no tratamento de águas para o abastecimento. A eutrofização se dá por nutrientes vindos da água da chuva que causam prejuízos ao ecossistema, alterações do pH e alterações na diversidade dos organismos.